Oi, pessoal! Caso você não tenha ouvido os 3 episódios anteriores dessa temporada temática, a gente sugere que você pare aqui e vá para eles antes. A história que a gente vai contar aqui vai fazer mais sentido assim. O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu estava subindo a ladeira, revirando estes pensamentos, quando minha mente foi trazida de volta à minha condição por um estalido anormal atrás de mim. Alguma criatura estranha estava evidentemente perto, mas não podia vê-la. Meu coração estatelou quando percebi que a besta, fosse o que fosse, estava no meu encalço. O som se repetiu, mais alto e ameaçador. Com os joelhos tremendo, parei e investiguei com os olhos. Tudo estava calmo como uma paisagem de sonho. E então, do silêncio, veio mais uma vez aquele baixo gargantear faringal. Não havia dúvidas. Algo estava no meu encalço e se aproximava a cada minuto. Esse é um trecho do livro O Mundo Perdido, do Sir Arthur Conan Doyle, o mesmo cara que criou Sherlock Holmes. O Mundo Perdido foi lançado em 1912 e serviu de inspiração para uma série de obras de ficção sobre os dinossauros, entre elas o clássico Jurassic Park. No livro, um jornalista, 2 cientistas e um aventureiro do Reino Unido embarcam para a América do Sul, uma terra exótica, distante, para comprovar a existência de um local onde dinossauros ainda existiriam, o que só poderia acontecer aqui. Afinal, quanto mais você conhecer aquele canto, meu jovem, mais você entende que qualquer coisa é possível. Qualquer uma. Há apenas algumas faixas de água estreitas ao longo das quais as pessoas viajam. E, afora elas, é tudo desconhecido. Há uma infinidade de quilômetros de água percorrendo uma floresta do tamanho da Europa. Você e eu podemos estar tão longe um do outro quanto a Escócia está de Constantinopla. E ainda assim, cada um de nós estaria na mesma grande floresta. Quais as chances de não haver algo novo e mágico em um país assim? No livro, os cientistas até usam indígenas e negros de escada para fazer suas peripécias. Mas o fio condutor da história é a coragem e genialidade do homem branco ao desbravar um lugar tão selvagem. Bem essa fantasia de exploração do novo mundo, sabe? Tanto Summerlee quanto Challenger possuíam aquele tipo mais alto de bravura, a do pensamento científico. Foi isto que sustentou Darwin entre os gaúchos na Argentina ou Wallace entre os caçadores de cabeça na Malásia. Summerlee e Challenger eram cientistas da história. Depois de viver as coisas mais inacreditáveis em terras selvagens, entre aspas, eles voltam para Londres cheios de material para estudar, incluindo um pterodátilo vivo. O livro é uma ficção, mas por trás dessa ficção tem uma premissa de como a arqueologia e a paleontologia funcionam, ou pelo menos funcionavam até relativamente pouco tempo atrás, vai. Ou seja, com homens brancos liderando quase todas as pesquisas e os rumos dessas ciências, enquanto pessoas de outras raças servem só de guia para carregar as malas ou para oferecer uma aguinha nesse clima quente, né? E com os museus de lá cheios de coisas daqui. Isso não é exagero. A Pedra de Roseta, um artefato egípcio usado para traduzir os hieróglifos e que praticamente deu origem ao ramo da ciência, a egiptologia, e a todos os filmes de múmia que você já assistiu. Isso aí tá lá em Londres, no Museu Britânico, assim como os mármores do Partenon grego e parte dos bronzes do Benin. Aliás, tem um aplicativo ótimo chamado The Unfiltered History Tour, o Tour da História Sem Filtro, que te leva para fazer um tour crítico pelo Museu Britânico, com as vozes de pesquisadores e de pessoas dos países de onde os objetos foram levados. Ele foi criado em 2021 pela Vice News. Enfim, a cultura só ajudou a solidificar esse imaginário popular do explorador loiro de olhos azuis que desbrava o mundo e enfrenta perigos para promover o conhecimento científico. A parte do povo que fica sem o seu patrimônio histórico e cultural é que costuma ser deixada de lado nos filmes. Se você ouviu o nosso último episódio, você deve lembrar que a gente criou um trailer sobre um herói da arqueologia com a ajuda de inteligência artificial. E a máquina acabou reproduzindo esses vieses todos.
todos. Ela criou uma história onde um cara branco vai para um país onde os locais usam turbantes. E no fim, ele exibe artefatos descobertos lá na sua universidade, cheia de alunos homens e brancos. É praticamente um O Mundo Perdido ou um Indiana Jones, só que mais tosco. O que é descoberto ecoará para a eternidade. Essa estereotipação já é ruim por si só, mas a gente tem que lembrar que isso não vem do nada. É Indiana Jones, A Múmia, Tomb Raider, Uncharted. Tem mais de um século de livro, filme e videogame romantizando a exploração e o colonialismo. Isso é clássico. É o Indiana Jones, né, gente? O Indiana Jones que, sai lá da universidade dele, vai para outros países, destrói um monte de coisa no processo de aquisição lá da relíquia que ele tá atrás e leva essa relíquia para outro país em momento algum, sem saber se, legalmente aquela aquisição poderia estar sendo feita. Essa é a paleontóloga brasileira Aline Guilardi. A Aline acompanhou de perto a história do Birajara, um fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Ceará nos anos 1990 e que foi devolvido agora para o país em 2023. O Birajara é um dos milhares de fósseis de alto valor científico que saíram do Brasil nos últimos séculos. Do que foi, na verdade, um saque científico. Nós fomos saqueados. Aí você ouviu rapidinho o Edson Soares Martins, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade Regional do Cariri, a URCA. O Cariri é o lugar onde o Birajara viveu há milhões de anos. E o Edson não está exagerando em usar a palavra saque, como, de novo, a nossa própria cultura mostra. O título do primeiro filme do Indiana Jones, por exemplo, é Raiders of the Lost Ark, em inglês, que foi traduzido por aqui como Caçadores da Arca Perdida. Só que Raider tá mais para saqueador, pirata ou até assaltante do que para caçador, segundo o dicionário Cambridge. E fora dos filmes, tem umas histórias bem tensas também. Eles usam mão de obra local para extrair esses materiais e essas pessoas morrem, porque é um serviço super perigoso, para vender esse âmbar internacionalmente e basicamente juntaram esse dinheiro para aplicar aquele golpe, de militar que aconteceu em Myanmar. E tem descobertas importantes daqui sendo menosprezadas na comunidade internacional, como é o caso da eterna rusga em torno da ocupação humana das Américas. Na ciência, de uma forma geral, é etnocêntrica, então talvez seja difícil para cientistas norte-americanos aceitarem evidências de latino-americanos até uma certa forma. A gente vai falar nesse episódio desses e de outros casos bem com cara de ciência suja. Mas a gente também vai mostrar que isso tá mudando. Recentemente, agora em 2023, o Museu Nacional da Dinamarca anunciou a devolução de um manto tupinambá que estava há mais de 300 anos por lá. Um objeto ancestral dos povos originários do Brasil está pronto para retornar ao nosso país, o manto tupinambá. Também já foram recuperados mais de 1.000 fósseis extraídos ilegalmente do Cariri. Vitórias assim abrem caminho para uma nova era da paleontologia, da arqueologia e da museologia. Então, não é mais essa forma de ciência que a gente quer, a ciência pela ciência. Dane-se o que aconteceu no processo de produção da ciência, se morreu gente, se alguma lei de algum país foi desrespeitada. Eu sou a Carol Marcelino. Eu sou o Theo Ruprecht. E esse é o 4º episódio da temporada temática sobre colonialismo do Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Bom, posso começar? A Clé Pinheiro, a produtora e roteirista do podcast, está saindo de licença maternidade. Parabéns, aliás, viu, Clô? Mas ela é obcecada pela história que a gente vai discutir a seguir, a história do Birajara. Então segue daí. Valeu, Theo. Então, eu sei quase de cor essa história do Birajara, o fóssil que voltou para o Brasil depois de ser levado ilegalmente para a Alemanha. Foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa assim na história do país, da gente recuperar um objeto importante como esse, e teve toda uma tour que movimentou muito a internet. Então faz tempo que eu queria contar essa história aqui no Ciência Suja. Eu vivo perguntando pros meus amigos, você conhece a história do Birajara, né? E pra minha surpresa, tem muita gente que não sabe que isso aconteceu. Então eu acho melhor a gente contar essa história bem do começo. Pra quem não lembra onde estava, o que estava fazendo, eu ajudo a recordar. A gente estava no meio de uma pandemia mortal, quando surge a história desse dinossaurinho.
Essa aí é a Aline Guillard, que vocês ouviram na abertura. Ela é paleontóloga, especialista em dinossauros e dá aula na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 2020, no auge da pandemia de Covid, ela estava morando na internet como muita gente, inclusive eu. Aí um dia, ela viu que tinha saído um artigo descrevendo um dinossauro novo na revista científica Cretaceous Research. Esse artigo estava em acesso antecipado, que é tipo uma olhada que os outros cientistas podem dar antes que o artigo saia na próxima edição oficial da revista. Ela foi toda empolgada a ver e aí começou a dar ruim. A minha primeira surpresa, pra ser sincera, foi positiva, porque era um novo dinossauro brasileiro, mas ela foi seguida de uma surpresa bem negativa. Quando eu li a lista de autores, que é a primeira coisa que aparece, né, quando você acessa um artigo científico, vi que o artigo era composto só por paleontólogos estrangeiros. Isso por si só não é algo que é, digamos assim, proibido, mas é no mínimo estranho. A Aline continuou lendo o estudo e foi descobrindo mais coisas bacanas sobre esse dinossauro, que era o Ubirajara. Por exemplo, que ele era um dinossauro não aviano, ou seja, que não era uma ave, mas ele tinha penas. E era o primeiro do tipo encontrado no Brasil. Ser o primeiro dinossauro não aviano que tinha penas como estrutura de display sexual. Então ele tem umas penas esquisitonas, assim, que parecem umas lanças saindo do ombro. Ele atraía parceiros sexuais com essas penas diferentonas. E isso é legal porque ajuda a gente a entender por que as penas evoluíram nesse grupo de animais. Além disso, o Ubirajara tinha sido descoberto na Chapada do Araripe, que é uma região especial do Cariri, no Ceará, que a gente vai apresentar melhor para você já já. E só o fato dele ser de lá já tornava ele uma descoberta ainda mais valiosa para a comunidade científica. Bom, beleza, aí a Aline continuou lendo e no final do texto ela pegou outra surpresa ruim. Na verdade, pior do que aquela primeira. O artigo dizia que o fóssil tinha saído do país em 1995, com a autorização de uma entidade do governo brasileiro, que na verdade não tinha autoridade para fazer a liberação. Já dava para perceber que esse material ele não estava de uma forma legal fora do Brasil. Um contexto aqui. Fósseis são propriedade nacional protegida por lei desde 1942 e essa garantia legal foi reforçada algumas vezes depois disso, inclusive nos anos 90. Eles devem cumprir uma série de requisitos para sair do país e a venda é proibida. Só que na prática, estima-se que milhares de fósseis tenham sido retirados ilegalmente só da Chapada do Araripe. Imagina no resto do país? E para piorar, pelo menos 2 dos autores dessa pesquisa do Ubirajara estavam envolvidos em polêmicas sobre a aquisição ilegal de materiais do tipo. Eles até já tinham mencionado abertamente em outros trabalhos que estavam trabalhando com fósseis que saíram do Brasil depois de 42, ou seja, depois de eles terem virado propriedade nacional segundo a lei. E isso acendeu um alerta na Aline. Pensa comigo. Você, como uma estudiosa de dinossauros aqui do Brasil, vendo tudo isso. Você, no meio de uma pandemia, você já tá pé da vida, você fica mais pé da vida. O que a gente faz quando a gente tá pé da vida? Vai reclamar na internet. Aí a Aline criou uma hashtag em inglês justamente para chamar a atenção dos gringos. Era a hashtag Ubirajara belongs to BR, ou Ubirajara pertence ao Brasil. E o negócio bombou muito. Aí a Sociedade Brasileira de Paleontologia entrou na conversa e o artigo que ela leu foi retirado do ar temporariamente para que o periódico científico avaliasse a questão. Enquanto isso, ainda no fim de 2020, começavam as negociações para que o fóssil do Ubirajara fosse devolvido pelo museu da Alemanha onde ele estava. O primeiro aceno do museu foi positivo, mas a negociação acabou se arrastando por quase 2 anos. Lembra a história da certidão usada como justificativa no artigo? O Ubirajara saiu do Brasil com autorização de um órgão nacional para que ele saísse. Então, fazer o governo alemão entender que uma entidade da federação que trata dos fósseis emitiu uma permissão que ela não poderia emitir, não é tão fácil. Aí você ouviu o biólogo Alisson Pinheiro, diretor do Museu Plácido Cidade Nuvens e professor da URCA, que conversou com a gente junto com o Edson. Ele participou das negociações e já tinha experiência no assunto, como a gente vai contar já já. Enfim, em setembro de 2021, a Alemanha disse que não ia devolver o fóssil por causa de uma convenção da Unesco criada nos anos 70. Essa convenção dizia que objetos do tipo que estivessem no país na data em que a nação assinou o tratado seriam considerados bens culturais, patrimônios nacionais.
A ironia é que a Alemanha e quase nenhum país europeu concordou com o documento na época, justamente porque a ideia do tratado era conter o envio descarado de artefatos do Egito e de outros países, incluindo o Brasil, para a Europa. A Alemanha só assinou a convenção em 2003 e o Ubirajara teria chegado por lá em 95, como a gente falou. Então o argumento torto era o de que o Ubirajara era patrimônio alemão porque estava lá quando o país assinou o tratado da Unesco. Pois é, a Alemanha usou uma lei que visava proteger o patrimônio natural dos países do sul global para tentar ficar com o fóssil. Cara, isso causou uma revolta por todos os lados. Então, o que eu fiz? Eu fui para a internet de novo e expliquei o que era esse imbróglio. Em menos de 12 horas, o museu tinha mais de 12 mil comentários de brasileiros, isso porque eles apagavam, minuto a minuto, centenas de comentários. Foi tão grande o BO que a página do museu caiu, 2 dias depois. Eles fecharam a página do museu porque o brasileiro na internet é imbatível. Fica aí a dica pros gringos. Nunca irrite um brasileiro na internet. Alguns dias depois, o artigo científico descrevendo o Ubirajara foi removido oficialmente do periódico Cretaceous Research. E em julho de 2022, ficou decidido que o fóssil seria devolvido mesmo para o Brasil. Naquela época, a ministra da Ciência da Alemanha afirmou que o país passaria a devolver objetos que haviam sido adquiridos, abre aspas, sob condições legais ou eticamente inaceitáveis, fecha aspas. Então o negócio é que a Alemanha relutou, mas no fim fez a coisa certa, vai. Mas, antes de voltar para sua casa de verdade, o Ceará, o Ubirajara teve que escalar mais um degrau de colonialismo, dessa vez interno. É que rolou um papo de ele ficar no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo e está sendo restaurado. Ele não é só do Brasil, ele é do Cariri também. E é por isso que esse debate precisou ser enfrentado, e foi um debate de cavalheiros. Um debate cortês. Tem todo um outro debate aí nessa fala do Edson, que é, então, todo fóssil, outro material de importância histórica e científica, deve ser propriedade nacional? Tem que estar no país de origem? E não só no país, mas tem que estar na região onde foi descoberto? A gente não tem resposta para essas perguntas, até porque elas levantam questões sobre estrutura, expertises e por aí vai. Mas apurando essa história, deu pra ver a diferença que faz pro Cariri e pra própria ciência que o Ubirajara esteja por lá, ou pelo menos que esse intercâmbio de material aconteça com cuidado e parceria entre cientistas da região e do resto do país ou do mundo. Mas voltando para a história, no embate para ver se o Bira ficaria no Rio ou no Ceará, deu a lógica. O fóssil chegou ao Museu Plácido Cidade Nuvens, no Cariri, em junho de 2023. E agora está ganhando uma nova cara. Na verdade, ele nem se chama mais Ubirajara. É que como o artigo foi retirado do ar, aquela descrição inicial não é mais válida, então cientistas brasileiros vão apagar, entre aspas, o passado do fóssil e começar do zero. O Ubirajara é o caso mais famoso de fósseis roubados da região do Cariri. Aliás, esse lugar mereceria um podcast só pra ele, e já tem um episódio legal sobre o assunto no Rádio Novelo Apresenta, que chama Terra de Ninguém. Escuta lá depois se quiser saber mais. Aqui, a gente quer focar agora no porquê de ele ser considerado um tesouro da ciência brasileira. O Cariri é um território no semiárido nordestino que abrange 30 municípios. Ele fica na divisa do Ceará com Pernambuco, Paraíba e Piauí. É um ponto de articulação quase medial em relação às demais às capitais do Nordeste. Nós estamos no meio do Nordeste, quase que exatamente no meio. É uma região cercada pela Chapada do Araripe, uma formação geológica derivada da separação da América do Sul e da África, que ocorreu há centenas de milhões de anos. Esse momento criou na região condições especiais. Agora você ouviu de novo o Alisson. Ele estava explicando pra gente que um fóssil é um acidente, uma exceção na natureza. Normalmente, quando qualquer bicho morre, ele é decomposto e vira outra coisa depois. Mas no Cariri, algo aconteceu para atrapalhar esse ciclo natural. É que a separação dos continentes formou uma depressão ali que permitiu o acúmulo de água em grandes lagos. Mas não era qualquer água, era uma água mais quente, com pH bem básico e quase sem oxigênio. É um lugar difícil para a sobrevivência de micro-organismos que poderiam decompor os animais que morressem por lá. Na hora que o organismo morria e ia para o fundo do lago,
quase nada era decomposto. Por causa dessas características especiais, o nível de preservação dos itens encontrados na Araripe é tão incrível que, como o Edson e o Alisson explicaram pra gente, alguns pesquisadores chamam o efeito de medusa, como se os bichos lá tivessem virado pedra instantaneamente. A gente está falando, de modo geral, de fósseis e pensa em ossos, né? Aqui a gente tem material em que é possível ver a preservação de tecidos moles, de penas, de coração. Então a gente consegue ver a dieta. Então veja do ponto de vista do que a ciência busca, né, o que a gente tem é extraordinário e não se acha em qualquer lugar. Por isso aí que a gente sabe que o Birajara tinha penas, e é também por isso que tem tantos fósseis lá. Tanto que os fósseis têm toda uma importância cultural na região. Eles protagonizam mitos, profecias, e é super comum que a população tenha esses objetos em casa, como enfeite ou coleção. Embora isso também seja controverso, e a própria universidade faz o trabalho de conscientização para diminuir essa prática. Ali também é uma região de mineração de calcário que forma esse solo. Então é muito fácil achar e vender fósseis, porque o solo é revirado toda hora e os trabalhadores que ganham mal podem encontrar neles uma fonte de renda extra. Esse comércio é um prato cheio para colecionadores e outros intermediadores que depois vendem ou doam esses fósseis para museus. E isso não é uma coisa do passado, não. É algo que ainda acontece. Não parou e possivelmente não vai parar. Porque a gente sabe que sempre que tem gente disposta a comprar, se você tem um mercado, uma demanda por trás, você tem aí pessoas dispostas ou necessitadas a vender. O pessoal do Cariri reconhece que esse mercado está ativo, mas eles também percebem que a maré está mudando. Em 2022, por exemplo, eles foram para a França recuperar 2 toneladas de peixes e outros fósseis que estavam sendo vendidos ilegalmente por lá. A alfândega francesa captura isso, a venda. A gente percebe que com esse gesto e junto com o Birajara, o cenário internacional já apontando para a necessidade dessa correção histórica, né, do que foi, na verdade, um saque científico. Nós fomos saqueados. E tem outros casos em tramitação envolvendo um esqueleto de 4 metros de pterossauro, além de tartarugas marinhas, peixes, répteis. O material é avaliado em quase 600 mil euros. Mas por que isso está mudando e mudando para melhor? É difícil cravar uma coisa só, mas o avanço da diversidade na ciência certamente tem um papel importante aí. Hoje, tem mais gente do sul global capaz de atormentar museus, governos e outras instituições até eles entenderem a importância de devolver fósseis obtidos ilegalmente. O trabalho da URCA é um exemplo disso, porque o pessoal lutou muito para fazer de lá um polo científico, que hoje tem museu, laboratório, geoparque. E tem produção científica sendo feita em parceria com pesquisadores do mundo todo. E veja bem, parceria, não extrativismo. E tem outras iniciativas parecidas pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um centro de estudos paleontológicos com alguns dos dinossauros mais antigos do mundo. Mas a gente não pode se perder muito nesse assunto. Então, os dinossauros gaúchos vão ter que ficar para outro podcast, infelizmente. O importante é destacar que esse tipo de projeto pode descentralizar a produção científica na arqueologia e também na paleontologia. A Aline até foi estudar essa questão da centralização de pesquisas na paleontologia com os outros colegas. Em um artigo publicado na revista Nature, Ecology and Evolution, ela apontou que 97% dos fósseis já catalogados foram descritos por pesquisadores do hemisfério norte. Esse trabalho teve um impacto muito grande lá fora. Porque, basicamente, o que a gente disse é que os países que historicamente se beneficiaram do processo colonial, seja o colonialismo histórico ou o neocolonialismo, eles ainda hoje tinham vantagem sobre a produção intelectual global e estavam gerando um viés que estava distorcendo a nossa visão sobre o passado do planeta, cara. Isso é muito sério. Mas por que a concentração de pesquisadores do hemisfério norte distorce a nossa visão sobre o passado do planeta? Pode ser por dificultar o surgimento de novas ideias, como a gente até já falou em episódios anteriores, ou por enviesar a pesquisa mesmo. Foi isso que aconteceu no caso do também cearense Irritator challengeri, descrito nos anos 1990. Ele é um fóssil bem importante para a ciência de uma espécie carnívora que recebeu esse nome por motivos colonialistas.
Começando pelo sobrenome, o Challenger. Ele é uma homenagem ao professor D.E. Challenger, o explorador do livro O Mundo Perdido que a gente mencionou no começo do episódio. Já Irritator é porque o processo de descobrir quem ele era foi irritante para os cientistas que eram europeus. Se liga nisso. O Irritator é tão importante porque é um crânio de espinossauro, algo raro de se encontrar. O espinossauro é um dinossauro daqueles bem clássicos no nosso imaginário, que tem tipo uma crista nas costas. Ele saiu do Araripe em circunstâncias não esclarecidas e foi comprado de um comerciante de fósseis em 1991 pelo Museu Nacional de Stuttgart, na Alemanha. Só que o negócio de ser irritante, o Irritator, é porque os cientistas erraram muito antes de descobrir que espécie era aquela. Isso porque esse material saiu daqui maquiado, com partes de gesso, para tentar simular um crânio mais completo. Eles descreveram inicialmente esse material meio que sem perceber a extensão dessa modificação. E eles publicaram um trabalho horroroso, identificando errado esse material, como se fosse um bicho da família dos velociraptores. Ou seja, ciência suja, né? Produzida, baseada em algo ilegal, que acabou produzindo dados errados, que prejudicaram a ciência por um tempo. O Irritator ainda está na Alemanha e agora a Aline e outros pesquisadores estão se movimentando para trazer ele de volta para cá. Eles publicaram uma carta pedindo a repatriação em julho de 2023. É uma negociação parecida com a do Birajara e os alemães já reconheceram a origem problemática do fóssil. Mas o caso é delicado, porque o Irritator é mais importante, entre aspas, do que o Birajara. Tanto que, por já ser uma espécie conhecida, descrita em um artigo publicado, ele não vai mudar de nome como o Bira. Mas a gente vai ressignificar isso. Ele vai passar a ser o dinossauro irritante, né, para os colonialistas agora. Uma coisa muito, muito louca é que tá todo mundo com medo lá fora agora de escrever fóssil brasileiro. Eles tendo medo, eles não vão comprar mais fóssil. Porque vão falar, putz, vai dar mó dor de cabeça, os brasileiros vão vir pentelhar nas redes sociais, vai manchar a reputação do museu, etc. Então acho que essa foi uma das maiores conquistas nossas, deixar gringo com medo. Casos assim não são isolados e nem são exclusividade do Brasil. Em 2019, uma matéria da Science chamou a atenção do mundo para a questão do âmbar birmanês. Birmânia era o nome antigo de Myanmar, um país asiático que vive sob uma ditadura militar e enfrenta conflitos armados há décadas. O âmbar é uma resina meio marrom, meio laranja, que endurece depois de um tempo e preserva tudo que fica preso dentro dela. Ela sai de rachaduras ou machucados da árvore, vai endurecendo pouco a pouco, sendo soterrada e se acumulando em minas. Aliás, mina é só um termo para depósito subterrâneo, tá? A gente vai deixar uma foto no nosso material de apoio, mas no próprio Jurassic Park o âmbar aparece. Talvez você se lembre. Às vezes, depois de morder um dinossauro, um mosquito pousava em uma árvore e ficava preso na seiva. Depois de muito tempo, a seiva endurecia e se tornava fossilizada, como um osso de dinossauro, preservando o mosquito dentro. Esta seiva fossilizada, que chamamos de âmbar, esperou milhões de anos com um mosquito dentro. No filme, o âmbar preserva o mosquito que sugou o sangue de um dinossauro e permitiu a recuperação do DNA dele. Como dá para imaginar, esse processo de deposição do âmbar é lento, leva milhares de anos para acontecer. E cientistas descobriram nos anos 2000 que o âmbar birmanês tinha 99 milhões de anos de idade, o auge do Cretáceo, a era dos dinossauros. Então, todo pesquisador interessado nesses bichos queria estudar esse material. Mais recentemente, um estudo publicado também na Science mostrou que desde que a ditadura militar assumiu o controle das minas de âmbar ali em Myanmar, a produção científica sobre o assunto aumentou muito. Antes, em 2010, eram menos de 20 trabalhos publicados por ano. Depois, em poucos anos, isso saltou para mais de 150, e quase nenhum com autores de Myanmar. A explicação é que o material começou a ser muito comercializado para outros países, em especial a China, tanto pelos próprios militares quanto pelos guerrilheiros do lado oposto para financiar esse conflito. O comércio de âmbar movimenta cerca de $1 bilhão por ano, segundo estimativas do Kachin Development Networking Group, o KDNG, que é um grupo da região de onde o âmbar é retirado. A venda de fósseis é proibida em Myanmar desde 2015, mas o âmbar também pode ser considerado uma pedra preciosa, então ele fica nessa zona cinzenta que permite a exportação.
E a questão é que essa exportação tem sido feita com um alto custo humano. Golpe militar lá, tem gente morrendo, são conhecidos como âmbar de sangue por conta disso. Eles usam mão de obra local para extrair esses materiais e essas pessoas morrem, porque é um serviço super perigoso, para vender esse âmbar internacionalmente e basicamente juntaram esse dinheiro para aplicar aquele golpe. Desde que esse escândalo veio à tona, houve um movimento internacional para tentar barrar estudos que tivessem essa origem. Mas quase nenhuma grande revista científica aderiu a ele. Na verdade, pesquisas com essa mancha de sangue continuam a ser publicadas em periódicos de prestígio. É aquilo que a gente já falou nos outros episódios dessa temporada. A ciência não promove por si só a ética. O New York Times fez uma matéria sobre o assunto em 2020 com vários cientistas discutindo esse dilema. O pessoal estava argumentando que, embora realmente esse âmbar fosse precioso, o ideal seria não estudá-lo para parar de financiar esse conflito que matou desde 2021 mais de 6 mil civis. Aí a paleontóloga Jeanne May O'Connor disse o seguinte para o jornalista: Nós vamos mesmo dar as costas a esses materiais de valor científico incomparável? A Jeanne May participou das pesquisas com uma cabeça do que seria o menor dinossauro do mundo preservado no âmbar birmanês. O grupo alega ter adquirido material legalmente, ou seja, de um comerciante certificado. O problema é que não dá para saber o caminho que o fóssil percorreu até chegar a esse cara. É por isso que a Aline e tantos outros cientistas brigam para criar mecanismos que tornem esses processos mais transparentes e exijam compromisso ético dos cientistas. Então, assim, não é mais essa forma de ciência que a gente quer, a ciência pela ciência. Dane-se o que aconteceu no processo de produção da ciência, se morreu gente, se alguma lei de algum país foi desrespeitada. No próximo bloco, a gente vai falar de outro tipo de ciência suja, a que tenta deslegitimar descobertas do sul global e, assim, acaba atrapalhando o estudo da ocupação humana nas Américas. Esse intervalo é para não te deixar esquecer que o Ciência Suja conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta projetos de pesquisa e divulgação científica. Passa lá no site deles, o www.serrapilheira.org, e dá uma olhada nos projetos científicos e de divulgação. Tem muita coisa legal lá. Outra coisa, você já virou apoiador do plano de financiamento coletivo do Ciência Suja? Então vai lá e faça como a Maria Rivera, o Robson Macedo e o Maurício Terra e garanta que a gente siga produzindo esses conteúdos. Muito obrigado. O Ciência Suja também faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a primeira confraria de podcasts jornalísticos do Brasil. Tem muita gente boa fazendo trabalhos incríveis lá e hoje a gente quer recomendar o Economia do Futuro. O podcast é tocado pela Melina Costa, que é craque na área e discute a transição para uma economia de carbono zero que seja mais justa e alinhada com a natureza. O Economia do Futuro está fazendo uma cobertura especial da COP, então dá para ir lá e ficar bem informado sobre esse evento fundamental para o meio ambiente e também para a economia. É importante saber quem são os primeiros americanos para poder contar esse capítulo pouco conhecido, né? Assim, que é a última pernada da espécie humana pelo planeta, né? Então, enfim, é importante por isso, para entender quem somos, de onde viemos, né? Eu acho que são dúvidas muito essenciais, assim, da condição humana, né? Se você curte escutar podcast de ciência, talvez você já conheça essa voz que falou agora. Eu sou o Bernardo Esteves, sou jornalista especializado em ciência e meio ambiente, escrevo sobre esse assunto profissionalmente desde o ano 2000. Estou desde 2010 na revista Piauí, sou repórter e apresentador do podcast A Terra é Redonda Mesmo, e estou lançando em outubro pela Companhia das Letras o livro Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas. Talvez em falas seguintes do Bernardo você ouça umas batidinhas no fundo. É que enquanto ele falava com a gente, estava acontecendo aquela tradicional obra na casa do vizinho. Mas assim, o Bernardo é uma referência pra gente aqui do Ciência Suja e pra todo mundo do jornalismo científico, na verdade. E a gente falou com ele por causa do livro que ele lançou agora em outubro de 2023, O Admirável Novo Mundo, que faz um jogo de palavras com O Admirável Mundo Novo, um clássico de distopia futurista do Aldous Huxley. Aliás, um recado do gerente de comunidade aqui. A gente vai sortear um livro do Bernardo para os nossos assinantes dos planos, vencedor do Prêmio Nobel e paladino da ciência.
O livro também conta com o apoio do Instituto Serra-Pilheira. E é demais porque ele explica as discussões em torno de um dos principais campos de batalha científicos do nosso tempo. A questão sobre quem foram os primeiros humanos a ocupar o continente americano. E só um parênteses aqui para explicar por que essa discussão existe. É consenso que a humanidade surgiu há pelo menos 300 mil anos no continente africano e de lá se espalhou para o resto do planeta aos poucos. O continente americano, esse pedacinho de terra que vai do Alasca à Patagônia, é onde os registros mais recentes de ocupação humana foram encontrados. É a última pernada da humanidade que o Bernardo falou agora há pouco. Uma das hipóteses mais aceitas até hoje é a de que o ser humano pisou na América pela primeira vez vindo da Ásia, pelo Estreito de Bering, que fica ali entre a Sibéria e o Alasca. Na época estava tudo congelado, o planeta vivia seu último período glacial e até por causa disso, o nível do mar também era mais baixo. Então dava para fazer essa travessia intercontinental a pé numa boa, ou mais ou menos numa boa, né? Porque essa região era como se fosse uma planície, a Beríngia. A chegada nas Américas teria acontecido entre 19 e 26 mil anos atrás, numa janela de tempo chamada de Último Máximo Glacial. Mas voltando para o Bernardo. Enfim, um lado dessa história que me interessa muito no segundo plano que é entender como é que os cientistas constroem as verdades deles, né? Enfim, como é que se constroem e se destroem paradigmas científicos, arqueológicos mais especificamente nesse caso, né? Dá para dizer que a questão de quem são os primeiros americanos tem dois lados bem marcados. Entre o final dos anos 20 e começo dos anos 30 do século passado, arqueólogos estadunidenses descobriram os primeiros vestígios da chamada cultura Clovis ou povo de Clovis. O nome vem do fato de que esses vestígios foram encontrados na cidade de Clovis, no estado norte-americano do Novo México. Enfim, eram pontas de lança engenhosas, esculpidas de forma sofisticada, que teriam sido usadas para a caça de animais gigantes. O povo de Clovis, que viveu entre 12 e 13 mil anos atrás naquela região do Novo México, foi rapidamente considerado pelos arqueólogos dos Estados Unidos como os primeiros humanos a ocuparem o continente americano. E logo se formou esse entendimento de que o povo de Clovis colonizou o resto do continente, as Américas Central e do Sul, muito rapidamente, né? Então, sempre com esse horizonte cronológico de 13 mil anos, portanto. Então, tudo que... logo que se firmou esse paradigma, né, que muitos chamaram de Clovis First, a primazia de Clovis. O paradigma da primazia de Clovis, ou Clovis First, é a ideia de que o povo pré-histórico que habitou o território dos Estados Unidos de hoje foi pioneiro na ocupação humana das Américas. E essa teoria reinou no meio científico pela maior parte do século passado, mas ela foi contestada algumas vezes também. Um dos casos mais famosos é o da arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon, que nos anos 80 anunciou descobertas que indicariam a ocupação humana bem antes do Clovis, na Serra da Capivara, lá no sul do estado do Piauí. Foi essa história, aliás, e todas as controvérsias em torno dela, que motivaram Bernardo a escrever o livro dele. A Niede anunciou para a comunidade científica que tinha indícios de presença humana na Serra da Capivara que datavam de pelo menos 39 mil anos de idade, o que era um tapa na cara da primazia de Clovis, que falava em 13 mil anos só. Lembra? Tudo que apareceu que fosse mais antigo do que isso, como os sítios da Serra da Capivara, passou a ser muito firmemente combatido pelos arqueólogos norte-americanos, que foram quem sempre contou essa história. A gente não vai entrar a fundo na história da Niede, porque ela renderia por si só uma série de podcasts narrativos. Mas a Niede é pioneira na arqueologia e fez um trabalho importante para que a Serra da Capivara tivesse um parque nacional. Aliás, essa história dela já está rendendo podcast. Um dos projetos vencedores do edital Camp Serra-Pilheira 2023 para podcasts vai trazer essa história no ano que vem. Então fica de olho nas nossas redes sociais que a gente avisa quando ele tiver para lançar. Enfim, e essa história também está no livro do Bernardo, que você pode e deve ler depois que terminar de escutar o episódio aqui. Então a gente vai trazer só alguns exemplos rápidos do que era contestado pela comunidade internacional sobre os achados da Niede. Tem, por exemplo, o caso das pontas de pedra. Eram seixos que foram encontrados pela equipe da Niede no sítio do Boqueirão da Pedra Furada e que seriam usados para trabalhar madeira, carne ou couro de animais, mas que não eram tão bem acabados quanto as pontas de Clovis. Só que os críticos dizem que aquelas peças teriam sido feitas por animais acidentalmente ou que teriam sido formadas por quedas aleatórias de formações rochosas mais altas.
ou que o solo ácido demais da região e o clima quente poderiam ter interferido nos vestígios arqueológicos, o que dificulta a interpretação dos artefatos. E isso pode mesmo ser verdade. Também não conta a favor da Nied o fato de que ela não registrava lá muito bem os materiais e que ela chegou a propor que os seres humanos teriam vindo direto da África para as Américas pelo mar, sem passar pela Europa, o que não tem muita sustentação nas evidências atuais. Pelo contrário, tem bastante evidência puxando pelo sentido oposto. Por outro lado, quando os seixos que teriam 22 mil anos foram descobertos em outro sítio ali da região, a Toca da Tirapeia, os pesquisadores gringos continuaram dizendo que eles eram formados por quedas de formações rochosas mais altas, coisa que nem tinha como acontecer ali, porque a geografia do sítio era bem diferente. Então dá para dizer que tinha uma má vontade dos arqueólogos do norte global contra as descobertas na Serra da Capivara e em outros sítios do sul global. Os arqueólogos dos Estados Unidos foram aqueles que contaram essa história desde o princípio, né? Foram eles que estabeleceram o paradigma da primazia de Clovis num primeiro momento e foram eles que formaram isso que a gente chama de a polícia de Clovis, né? A polícia de Clovis. É isso mesmo que você escutou. Assim, que é uma espécie de um batalhão informal, né? Essa polícia de Clovis nunca existiu formalmente como instituição, mas é o nome que a gente dá a um grupo de pesquisadores que policiavam qualquer sítio arqueológico que fosse mais antigo do que 13 mil anos. Então, muitas vezes com critérios que eles não adotavam para aceitar os próprios sítios da cultura Clovis. E essa polícia era tão linha dura que foi necessário muito tempo, muita evidência sólida bem preservada e, claro, um arqueólogo norte-americano, o Tom Dillehay, para que a primazia de Clovis fosse finalmente derrubada em 1997, com o reconhecimento da ocupação de Monte Verde, no Chile, com 14.900 anos de idade. Mas mesmo sendo norte-americano e mesmo tendo uma profusão de vestígios ali, tinha cestaria, acampamento, plantas medicinais, hambúrguer de mastodonte, era um acampamento que foi uma espécie de Pompeia da Era do Gelo. Mesmo assim, o Tom Dillehay enfrentou uma resistência de cerca de 10 anos para ter a antiguidade daquela ocupação reconhecida. Então, depois de muito tempo, Clovis caiu. Claro que ainda tem muitas pontas soltas e perguntas sem respostas, inclusive um embate entre a arqueologia e a genética sobre a colonização das Américas. E resumindo bastante essa treta, o DNA encontrado nos poucos esqueletos humanos muito antigos das Américas tem marcadores que também foram detectados em vestígios humanos achados lá na Sibéria. Essa é uma evidência boa de que o ser humano de fato atravessou de lá da Sibéria para cá. Mas as datações de achados recentes aqui na América do Sul sugerem que havia ocupação humana, inclusive antes do tal último máximo glacial, aquela janela de 19 a 26 mil anos atrás, quando estava tudo congelado mesmo e a travessia podia ser feita. Então, assim, no fim das contas, a gente não sabe exatamente como aconteceu a colonização das Américas. Olha o que o Bernardo escreveu no livro dele, O Admirável Novo Mundo. Se antes de Monte Verde, os arqueólogos se dividiam entre aqueles que aceitavam ou não os sítios pré-Clovis, o novo marco que polariza os especialistas é a aceitação ou não de uma ocupação anterior ao último máximo glacial. É também por isso que locais com datas anteriores a esse limite são todos considerados controversos, como é o caso da Serra da Capivara. Enfim, é uma briga entre arqueologia e genética que é complicada, e a gente vai deixar isso para um episódio do Oxigênio, o podcast do LabJOR da Unicamp, que o Pedro Belo, o nosso produtor e roteirista, está produzindo. Mas o fato é que, independente dessa briga, continuam surgindo indícios bem mais antigos do que os de Clovis na América do Sul. Uma das últimas descobertas que sacudiu as discussões em torno da ocupação das Américas veio de Santa Helena, um sítio arqueológico a uns 80 quilômetros da cidade de Cuiabá, o centro geográfico da América do Sul, ou seja, bem no meio do continente. Então, no final, a gente chegou nessas conclusões de que sim, foi modificado por humano, foi usado, então tinha algum certo valor para essa população que fez esses pingentes. E foi feito, sim,
por essa população da onde esses ossos foram encontrados, que é de 27 mil anos, muito antes, né, do que alguns arqueólogos, principalmente os mais conservadores, aceitam para a ocupação das Américas. Essa voz que você escutou é da Thaís Panzani. Ela é paleontóloga e conversou com a gente enquanto estava fazendo o pós-doutorado dela no Museu de História Natural da Smithsonian Institution, lá em Washington, nos Estados Unidos. Foram feitos 3 tipos de datação diferente em 3 tipos de material diferente, que deixam a idade ali em torno dos 27 mil anos mesmo. E essa que falou agora é a Miriam Pacheco. Ela é arqueóloga e paleontóloga que foi orientadora da Thaís no doutorado da UFSCar. E sim, como você já deve ter reparado na fala das duas, elas têm evidências robustas sobre a ocupação humana nas Américas há pelo menos 27 mil anos. A Thaís e a Miriam são coautoras de um artigo publicado em julho de 2023. O trabalho é assinado ao lado de um monte de outros pesquisadores da missão franco-brasileira que estuda o sítio arqueológico de Santa Helena, no Mato Grosso, desde a década de 1980. O artigo, que foi o tema do doutorado da Thaís, aponta para a interação humana com ossos ainda não fossilizados de um animal extinto da chamada megafauna, que é a preguiça gigante. Aliás, megafauna é um nome que se usa para os grandes animais que viveram há mais de 10 mil anos por aqui. Você com certeza já ouviu falar dos mastodontes, mamutes, os tigres dentes de sabre e outros bichos que foram extintos e que aparecem nas histórias em quadrinhos do Piteco, do Maurício de Souza, ou na franquia de animação A Era do Gelo. E olha que incrível o trabalho delas. A Thaís estudou e muito uns osteodermes, que são placas externas de osso de preguiça gigante encontrados em acampamentos pré-históricos. Ela chegou à conclusão que esses osteodermes foram manipulados, furados com ferramentas e polidos. Tudo isso para virarem algum tipo de adereço. Mas como é que é possível chegar nesse nível de detalhe para um objeto de 30 mil anos atrás? Resumindo bastante, com o uso de ferramentas avançadíssimas como microscópios eletrônicos, a Thaís conseguiu detectar marcas específicas criadas por ferramentas humanas. Daí ela comparou essas marcas nos ossos com o que tinha na literatura, diferenciou essas marcas de outras criadas por bichos como roedores e concluiu que aquilo foi feito com ferramenta humana, foi polido e depois ainda foi usado intensamente e por bastante tempo como brinco ou pingente, até o ponto de criar umas marquinhas causadas pela gravidade na suspensão do osso por algum cordão. Ufa, deu pra entender? Se você quiser visualizar melhor, a gente vai deixar imagens desses osteodermes que viraram pingentes no material complementar no nosso site e também no Instagram. Mas ainda assim, mesmo com todo esse nível de minúcia e detalhe, teve gente com má vontade na hora de revisar a pesquisa da Thaís e da Miriam. Teve revisores que perguntavam umas coisas que eram absurdas você perguntar, assim, que é conhecimento básico de arqueologia. Para um revisor revisando, ele tem que, obviamente, é uma pessoa já bem estabelecida na área, então assim, não faz sentido nenhum. E esse nem foi o pior. Teve uma revisão nossa que foi 4 linhas. O revisor simplesmente fez 4 linhas falando: vocês deveriam pensar em outras possibilidades além de advogar por Santa Helena. Quer dizer, joga no lixo sua tese de doutorado, construída em cima do trabalho de dezenas de pesquisadores durante 30, 40 anos, porque o Alecrim Dourado ali acha que um dos maiores sítios arqueológicos do Brasil e das Américas não vale. E não foi só isso. Se liga nessa outra história sobre o mesmo artigo, dessa vez na voz da Miriam. Saiu um vídeo no YouTube de um cara lá, acho que ele é britânico. E aí ele contesta as evidências ali que a gente tem, dizendo que são perfurações feitas, nas osteodermes são perfurações feitas por pulgas. Sendo que no artigo, uma das maiores preocupações que a gente teve foi testar todas essas hipóteses e ver se era ou se não era. Apesar disso aí, a Miriam e a Thaís contaram pra gente que ficaram surpresas com a recepção positiva que o artigo recebeu quando foi publicado. Teve até colega norte-americano que leu o estudo, entendeu, gostou e mandou e-mail para elogiar e falou também para elas se prepararem para a chuva de críticas que viria pela frente. O colonialismo científico está nessa dificuldade de aceitar as evidências produzidas em países periféricos, sem uma tradição tão consolidada na arqueologia. Mas é mais que isso. Ele também é uma forma de valorizar narrativas ultrapassadas, como a de que certos povos são naturalmente melhores. Escuta só o Bernardo Esteves de novo.
E a ideia do povo de Clovis como os primeiros americanos é uma ideia que é muito cara para os norte-americanos, porque eles são vistos um pouco assim como os precursores dessa cultura da inovação, né? Assim, os arqueólogos norte-americanos adoram dizer que as pontas de Clovis são a primeira invenção americana, como se fosse assim, um iPhone da era do gelo, né? Questionar essas teorias é meio que mexer com a identidade dessa turma acostumada a estar por cima. E isso dói. Então, o repuxo vem. Para Miriam e para Thaís, por exemplo, a ciência ainda opera num esquema de pesos e medidas diferentes a depender de onde é o pesquisador que assina o artigo. Eu realmente me questionei, se esse Adorno, se Santa Helena não estivesse no Mato Grosso, estivesse em qualquer lugar dos Estados Unidos, qualquer lugar, desde no sul, do norte, não importa, qualquer lugar, e se nosso nome, mesmo sendo Santa Helena, se nós fôssemos, né, europeias ou norte-americanas, se tivesse um nome, né, um sobrenome ali, um Smith, em vez de um Pansani, um Pacheco, se os revisores seriam realmente daquela forma. Essa dificuldade de pesquisadores do Sul Global publicarem artigos em revistas científicas, principalmente nas mais badaladas, é um negócio que o Luiz Augusto Campos, o nosso consultor para essa temporada, estuda bastante. Aí você foi no ponto que eu acho que é a parte mais suja da ciência, que é o mundo editorial das publicações, e a parte aí é assim, é estatístico, os elementos coloniais, desiguais e etc. Assim. O modo como a ciência publica no mundo é profundamente desigual, profundamente assimétrico. Esse aí, aliás, é o Luiz numa das nossas consultorias. E a gente até tem um mesacast sobre esse tema, mas de fato poucas áreas de negócio são tão lucrativas quanto a das revistas científicas, que cobra de um lado do pesquisador que quer publicar seu trabalho e cobra do outro lado do cientista que quer ler aquele trabalho. E ainda por cima, as editoras não costumam pagar nada para o revisor que avalia a pesquisa. Exato. Esse é um modelo de negócio que a gente tem questionado muito, né? Acho que a comunidade científica internacional, que é justamente o modelo onde eles ganham de todos os lados. Essa aí que você escutou foi a Germana Barata, que é bióloga de formação, mas é pesquisadora e dá aula de História da Comunicação em Ciência na Unicamp. Então, nós produzimos o conhecimento científico, então o conteúdo daquela revista. Você paga para publicar aquele conteúdo, né? Então, os autores pagam aí, a gente poderia dizer, nas revistas internacionais, pagar $2.000 por um artigo é o normal, não é nem o caro. $2.000, tá? E não esquece, vai ter que pagar pra ler ele depois também. É caro pra publicar e é caro pra assinar. Então, assim, é difícil para países com menos recursos na ciência competirem por esses espaços em periódicos científicos. E isso porque a gente nem falou de barreiras linguísticas, já que as principais publicações só aceitam artigos em inglês. E há relatos de que cobram uma fluência meio impraticável em muitos casos. Ciência é uma coisa que precisa de recursos. E o que a gente pode chamar de norte global tem muito mais recursos, muito mais, infinitamente mais recursos do que a gente chama de sul global. Então isso é dado. O grupo editorial britânico holandês, dono da Elsevier, que publica The Lancet, faturou quase 3 bilhões de libras no ano passado, com uma margem de lucro de dar inveja a gigantes de tecnologia como Google, Amazon e Apple. Já a nossa CAPES, a Fundação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, investiu um pouco mais de 496 milhões de reais, quase meio bilhão, em assinaturas de periódicos no mesmo período. E não é que esse dinheiro da CAPES seja mal investido, não. É importante demais que os pesquisadores brasileiros tenham acesso ao melhor da produção científica internacional. A gente aqui tá só apontando para o absurdo que é o mercado. A gente teve que investir R$500 bilhão para poder ler pesquisas científicas. É verdade que tem uma onda de open science, de plataformas de acesso aberto para pesquisas. Mas isso ainda está longe de ser algo hegemônico e isso também tem desafios e possíveis deturpações. Dentro dessa dinâmica colonialista, o Brasil, a América do Sul, os povos pretos, os indígenas, muitas vezes são vistos como objetos de estudo, não como produtores de ciência. E isso também irrita.
ao ponto de ter muitas pessoas que acham que a gente não sabe fazer ciência direito ou que a gente não pode se beneficiar do conhecimento científico num nível local. E a gente pode. Assim como o conhecimento científico também pode se beneficiar de conhecimentos tradicionais ou que estão fora da academia. Mas a conversa sobre a união entre conhecimentos tradicionais e a ciência convencional a gente reservou para o último episódio da temporada. Rapaz, esse é para explodir a cabeça. A quarta temporada do Ciência Suja é apresentada por mim, Carol Marcelino. E por mim, Telro Preste. Para essa temporada toda, nós temos a consultoria do professor Luiz Augusto Campos. Obrigada, professor. Esse episódio foi produzido pela Chloé Pinheiro e pelo Pedro Belo. O roteiro também é da Chloé e do Pedrão, com observações de toda a equipe. A edição de som, os ambientes sonoros e as trilhas originais são do Felipe Barbosa. Nesse episódio, nós usamos áudios do Fantástico da TV Globo, do filme Jurassic Park e de trechos das músicas Welcome to Jurassic Park e The Raiders March, também conhecidas como as músicas tema dos filmes Jurassic Park e Indiana Jones. Ambas são obras do genial John Williams. E os sons de dinossauro lá do comecinho do episódio, e que obviamente não são reais, a gente encontrou no YouTube. As vozes complementares são do Pedro Belo, Chloé Pinheiro e Felipe Barbosa. As artes das capas e o projeto gráfico do Ciência Suja são da Mayla Tanferri e do Guilherme Henrique. Nosso site foi desenvolvido pelas brabas do estúdio Barbatana. É lá, ou no seu tocador favorito, ou no YouTube, que você encontra todos os episódios do Ciência Suja. No nosso site, a gente também coloca o nosso roteiro em PDF e fotos e materiais complementares para cada um dos episódios, assim como nas nossas redes sociais. O Ciência Suja tá no Instagram, no Twitter, no Facebook e no TikTok. Segue a gente lá. E para encerrar, pense em se tornar um apoiador do Ciência Suja. Sua ajuda pode fazer toda a diferença nesse projeto independente de jornalismo e divulgação científica. É só entrar no nosso site e clicar na aba Apoie o Podcast. A gente se vê no dia 21 de dezembro, no 5º episódio, o último da temporada. Até lá, pessoal! Reportagens.